Olá, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o pastor Ismael Oliveira e hoje eu tirei um tempinho para compartilhar com você uma palavra na Bíblia Sagrada. Hoje estamos vivendo um surto aí da pandemia, coronavírus tem abalado todas as nações aí da terra e é motivo de preocupação, sim. É motivo de ações enérgicas e os governos estão trabalhando para conter essa pandemia. E é natural que o ser humano, olhando para todas as circunstâncias, as informações, os vídeos que tem recebido, né, tantos especialistas, tantas autoridades falando sobre o assunto, e isso é natural que traga certo medo, até mesmo um pavor, um pânico que muita gente já está vivendo, com medo dessa situação, que realmente é uma situação grave. Agora, eu preciso olhar para a palavra de Deus, e eu quero que você olhe comigo para a palavra de Deus, porque ela tem respostas para a nossa vida. A palavra de Deus, ela lança luz sobre muitos momentos que a gente só vê trevas. Então vamos olhar para a palavra de Deus, ver que o que está acontecendo já se repetiu na história, talvez não da mesma forma, mas já aconteceu na história, talvez até mais grave. E o que a história retrata para nós? O que a Bíblia mostra para nós e como podemos aprender com as situações do passado para aplicá-la ao presente? Então, eu quero trazer você para a palavra de Deus e eu quero que você medite comigo no livro de Êxodo, capítulo 14, e o versículo 15, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Muito bem. Aqui, nessa passagem bíblica, Israel tinha acabado de sair do Egito. Estava começando a sua caminhada em direção à terra prometida. E Israel se deparou com um cenário bastante complicado. Estava diante deles o Mar Vermelho, aos lados tinha montes e atrás estava o exército de Faraó, que vinha com toda a fúria ao encontro de Israel. Toda essa situação fez com que o povo entrasse em pânico, fez com que o povo ficasse desesperado. O povo, ao analisar as suas possibilidades, quais seriam as suas saídas e não viram nenhuma, eles logo imaginaram: o que nos resta é a morte. Vamos ver isso? Êxodo capítulo 14, versículos 10 até o versículo 12. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então percebeu aí que o povo estava com uma visão de morte, porque o que eles viam não tinha para eles, aos olhos da razão, uma saída. Então eles foram pressionar o líder Moisés diante da circunstância. Quando um cenário se mostra para nós com a cara da morte, nós entramos em desespero, como entrou Israel, toda a nação entrou em desespero. E nesse momento, eles clamaram ao líder da nação.
que era Moisés. Será que isso também não está acontecendo nos dias atuais? Momentos esses de grande nervosismo, de pânico, de medo, e muita gente começa a pressionar a sua liderança. Mas não é só a liderança política que está sendo pressionada hoje. A liderança religiosa também. A liderança do lar também. Então todos os tipos de liderança nessa hora começa a sofrer a pressão do povo. É natural que isso aconteça. Então a visão do povo ao analisar aquele cenário que estava diante dos seus olhos era uma cena e era catastrófico, né? Era uma situação difícil para Israel. A morte parecia iminente. Eles tinham tanta certeza que iriam morrer que eles não chegaram para Moisés e perguntaram: qual vai ser a nossa saída? O que Deus vai fazer por nós? Como é que vamos escapar dessa situação? Não. Eles chegaram para Moisés já dizendo, reclamando que eles iriam morrer no deserto. E por que não ficaram então no Egito para morrer lá no Egito? Eles não tinham nenhuma perspectiva de vida depois daquele encontro com o exército de Faraó. Eles estavam completamente desesperados. Era isso que pensava o povo. Mas então, o que é que um líder deve dizer nesse momento? Porque eles foram até Moisés. E Moisés tinha que dar uma resposta. Qual foi a resposta de Moisés? Vamos ver então, a palavra de Deus registra isso também. Êxodo capítulo 14, versículos 13 a 14, que diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Essa foi a resposta de Moisés para o povo. Bem, diante disso, nós podemos claramente perceber que a visão de Moisés era diferente da visão do povo. Todo o povo achando que iria morrer. A confiança em Deus tinha acabado. O povo nem sequer estava ali lembrando das coisas que Deus já havia feito. Porque Deus tirou eles do Egito como um forte. 10 grandes pragas Deus lançou sobre o Egito. Uma grande mortandade assolou o Egito. E foi com essa mão forte que Deus tirou Israel de lá. Mas naquele momento de aflição, o povo já não tinha mais esperança. E clamaram a Moisés, e Moisés deu uma palavra de fé. Moisés não disse que ia morrer. Moisés, pelo contrário, disse que Deus iria dar livramento. Então, o que nós podemos aprender aqui? Que Moisés, mesmo diante das circunstâncias adversas, tinha uma palavra de vida para um povo que só via morte. Será mesmo que Moisés estava certo? Será que Deus estava no comando de tudo aquilo? Vamos ver. Êxodo capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 4. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Olha que interessante. Muito antes de o povo de Israel olhar para trás e ver o exército de Faraó, antes mesmo de Faraó pensar em seguir o povo de Israel,
Deus já tinha um plano. E Deus manifesta esse plano a Moisés. E ele diz para Moisés que ia endurecer o coração de Faraó. Para quê? Para que Faraó perseguisse o povo de Israel. Mas Deus tinha um propósito com isso. Não era amedrontar o povo de Israel, testar a fé do povo de Israel. Não tem nada disso. Deus queria ser glorificado, né, em Faraó e em todo o seu exército. Esse era o propósito divino. Agora, quando Israel vê o exército de Faraó, Israel estava vendo apenas o exército. Não conseguia ver nada mais do que isso. Estava conseguindo ver a morte, nada mais do que isso. A visão do povo estava limitadíssima. O povo não conseguia ver um projeto maior em cima daquela circunstância que parecia que iria acabar com todos. Olha, Faraó achava que estava no controle da situação quando montou um exército poderoso para ir atrás de Israel. Ele pensava que ele estava no domínio. Nós sabemos que muitas vezes os homens acham que estão no domínio da situação, que o homem pensa que é ele quem determina o fim das coisas ou o início delas. Mas nós vemos na palavra agora que muito antes de Faraó se levantar para perseguir Israel, Deus já tinha planejado isso. Deus já estava na frente de tudo isso daí, embora Israel não pudesse ver. Então a visão do povo era uma visão pequena, era uma visão limitada, e essa visão limitada fez o povo entrar em pânico. Mas Deus tinha um projeto maior com isso. Ora, com isso eu aprendo uma coisa. Diante dessa circunstância, dessa pandemia que nos faz ver a morte diante dos nossos olhos, estamos como Israel, com uma visão muito limitada, olhando o cenário que se mostra à nossa frente, aos nossos olhos. E isso nos causa medo, pânico. Mas só que Deus está no controle da situação. Assim como esteve lá em Israel, que antes de Faraó querer sair atrás de Israel, Deus já tinha planejado isso para ser glorificado diante de uma nação, diante dos poderosos daquele tempo. Deus tem o controle de todas as coisas. A visão que nós temos não é a mesma de Deus. Então eu quero que você comece a olhar para o que diz aqui a palavra de Deus. Deus, quando permite algo assim tão grande, que coloca toda uma nação acuada, com medo, apavorada, é porque Deus tem um propósito que é muito maior, e esse propósito leva a glorificar o nome do Senhor. Esse propósito leva a fazer com que os poderosos da terra reconheçam quem é o Senhor. Então Deus, diante dessa circunstância de pandemia, coronavírus, Deus tem um projeto maior. Deus não perdeu o controle. Deus será glorificado diante das nações. Deus será glorificado diante dos poderosos da terra, porque é isso que Deus tinha em mente quando ele colocou Israel diante de uma situação difícil. Então essa primeira situação que eu começo a ver como a nossa visão é limitada demais. A gente vê pouco, a gente só tende a olhar aquilo que está diante dos nossos olhos. Precisamos alcançar uma visão maior, a visão de que Deus está no controle e sabe todas as coisas. Mas vamos analisar a resposta de Moisés. É importante que a gente consiga entender o que foi que Moisés disse então para aquele povo. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Vamos fazer uma pausa aqui. O que Moisés disse quando ele respondeu ao povo dizendo não temais? Moisés estava dando uma palavra de ânimo. O coração do povo estava cheio de temor. O povo não conseguia mais ver uma saída, não conseguia mais ver vida, apenas morte. E o povo estava desesperado. O temor tinha abalado todos os projetos do coração do homem. Talvez seja o mesmo cenário que esteja acontecendo hoje com você. O temor da pandemia, do vírus, tem roubado os projetos do seu coração. Tem abalado as suas estruturas. Tem lançado um temor violento no seu coração. Mas hoje tem uma palavra de Deus para você.
não temais, ou seja, tira esse temor do seu coração. A primeira palavra de Moisés foi uma palavra de ânimo, restaurar o ânimo daquele povo que estava cheio de temor. Não temas. E o povo iria sair daquela situação tão desesperadora. A segunda palavra de Moisés foi: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Essa segunda palavra de Moisés foi um conselho. O povo estava inquieto. O povo estava em desespero. E Moisés diz para ele: aquietai-vos. Aquietai-vos. Vede o livramento. Moisés manda o povo se aquietar e manda eles aguardar que haveria livramento. Essa mesma palavra ministro hoje na sua vida. Aquietai o seu coração. Aquietai-vos. E vede que Deus tem livramento diante de uma situação tão perigosa como essa. Deus tem um livramento. Aí Moisés prosseguiu. Porque os egípcios que hoje verdes, nunca mais os tornareis a ver. Então Moisés fala assim: essa visão que vocês estão tendo aí dos egípcios, do exército montado que vem contra a gente, eu quero dizer para vocês, vocês nunca mais verão eles. Isso aconteceu naquele exato momento? Não. O que é isso então? Moisés lançou ali uma palavra profética. Os ministros de Deus têm essa autoridade de lançar uma palavra profética. E Moisés lançou uma palavra profética que aquela situação seria resolvida. Deus daria um livramento e Moisés lança uma palavra profética dizendo: esses egípcios vocês nunca mais verão. Então, quando um homem de Deus como Moisés se levanta e lança uma palavra profética, nós vemos que Deus começa então a agir de uma forma poderosa. Não que Deus já não estivesse agindo, porque nós vimos que desde do versículo 1 já era um projeto de Deus tudo aquilo. Então eu quero lançar uma palavra profética na sua vida. O Senhor nos dará livramento desse vírus. O Senhor dará livramento às nações dessa pandemia, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E assim como Deus diz: e nunca mais vereis esses egípcios, também não veremos mais essa pandemia, esse vírus, porque a mão de Deus irá agir, irá trazer livramento. Mas vamos prosseguir. Moisés também disse: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Olha, Moisés demonstrou uma fé muito grande. Então essa é uma palavra de fé. Uma palavra onde Moisés diz para o povo que Deus daria livramento. Que Deus então pelejaria pelo povo. Que Deus faria com que o povo se calasse daquelas murmurações. Que o povo se calasse daqueles desânimos. Então essa foi uma palavra de Moisés para o povo. Só que em seguida, Moisés, ele vem a falar com Deus. Clamar a Deus. E aí Deus fala: por que tu clamas a mim, Moisés? E Deus diz uma palavra para Moisés dizer ao povo. Ora, Moisés já tinha dito uma palavra de ânimo, um conselho muito sábio para o povo. Moisés já tinha lançado uma palavra profética e Moisés tinha lançado uma palavra de fé. Mas o que faltava ainda? Faltava uma palavra de ânimo, de esperança. A palavra de esperança veio de Deus. Quando Deus diz para Moisés: diz aos filhos de Israel que marchem. Ora, o povo achou que a marcha deles tinha acabado, que ali era o fim, que eles não andariam mais para lugar nenhum, que eles seriam mortos ali naquele deserto. E aí Deus diz: diga ao povo para marchar. Ora, o que Deus estava dizendo era: a vossa jornada não se encerrará por causa do exército de Faraó, nem por causa do mar vermelho à vossa frente, nem por causa do deserto. Vocês ainda caminharão muito. Então Deus lança uma palavra de esperança para o povo. E eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, que a nossa jornada não vai se encerrar agora, por causa desse coronavírus, por causa dessa pandemia. Nós vamos caminhar.
Nós vamos andar porque Deus tem um projeto para a nossa vida e nós vamos prosseguir, nós vamos adiante, nós vamos cumprir aquilo que Deus já programou, projetou para a nossa vida. Então Moisés, ele levanta-se para dizer para o povo a mensagem de Deus, que Deus estava dizendo para aquele povo, para eles caminharem, para eles marcharem. Mas escute uma coisa, uma palavra de esperança veio ao coração do povo e só depois Deus começou então a fazer um milagre diante daquele povo. Só depois Deus abriu o mar e depois nesse mar aberto, quando o povo de Faraó, o exército de Faraó entrou naquele lugar, aquele exército foi morto pela mão de Deus, conforme Moisés tinha profetizado. E o povo atravessou e o exército pereceu ali naquele mar. Morreram afogados pelas ondas, pelas águas. E ali nós podemos entender mais uma coisa. Deus, antes de fazer o milagre, ele lança uma palavra de esperança no coração do povo. Nós vemos isso também acontecer lá em João, capítulo 11, versículo 21 e 23. Quando Marta, ela chega diante de Jesus para poder falar do seu irmão que havia morrido. E então diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Olha só a resposta de Jesus para Marta. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Olha, uma palavra de esperança para o coração de Marta. Depois dessa palavra de esperança, Jesus ressuscita Lázaro. Então o milagre veio logo em seguida. Primeiro Deus lança uma palavra de esperança e depois faz o milagre. E eu quero dizer para você, temos uma palavra de esperança da parte de Deus. A nossa caminhada não vai acabar aqui. A marcha da igreja, a marcha do povo de Deus não vai parar aqui. Nós vamos continuar. Quando Deus lança uma palavra de esperança, logo em seguida ele faz o milagre. Então aguarde, como diz Moisés, aquietai-vos, vocês verão a mão de Deus trabalhando e vai nos dar um livramento e vai nos mostrar que Ele é um Deus que livra, que guarda e que caminha, faz o seu povo caminhar pelo deserto, faz o seu povo caminhar mesmo diante de um exército poderoso, faz o povo caminhar mesmo diante de um mar. É isso que eu aprendo na palavra de Deus. Vamos ver mais um exemplo aqui. 1 Samuel, capítulo